Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Estou vindo aqui a Cidinha, Marilda, Edi, Norma, deixa eu ver, Arielle, boa noite a todas vocês e a todos que forem também entrando aqui na live. André, meu amigo, boa noite. E é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje, segunda-feira, eu, Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá, farei o Evangelho. De segunda-feira eu faço Evangelho, na sexta-feira que eu comento 3 obras espíritas. Então vamos iniciar a nossa live da melhor forma possível, porque não tem outra que não com uma prece de abertura. E nesse sentido, eu gostaria de contar com a colaboração de cada um de vocês. Vamos então juntos, unindo os nossos corações, nossos melhores sentimentos, fechando os nossos olhos, respirando serena e tranquilamente, para assim fazermos a prece de abertura, aquela mesma que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Graças a Jesus. Meus amigos, quero lembrar a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré está aberta ao público às sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9. Às sextas-feiras nós temos o estudo do Evangelho e no domingo sempre uma palestra voltada para a família. Vamos então ao Evangelho dessa noite. Ele está contido no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 tem por título Sede Perfeitos, Palavras de Jesus. E nós leremos o item 10. O item 10 é uma instrução dos Espíritos e é-nos passada por um espírito protetor, ele não dá o seu nome, em Bordeaux, cidade da França, em 1863, portanto, há 158 anos. O título da mensagem do item 10 é O Homem no Mundo. Farei a leitura. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos
as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estai sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso de alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, a sua vida é de um egoísta. Desculpe. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Para quem está entrando agora, eu gostaria de lembrar que estamos abordando o item 10 do capítulo 17, o homem no mundo. E gostaria de saber também de vocês se o som está a contento, se está bem, se a minha voz está bem audível. Se alguém puder me responder, por gentileza, eu agradeço. Para saber se está tudo bem, se não está travando o vídeo, ok? A Marilda já respondeu. Obrigada, Marilda. Então está ok. Vamos lá. O homem no mundo. É diferente dizer o homem no mundo e dizer o homem do mundo. Há uma diferença muito grande, não é? O título de hoje é O Homem no Mundo, inserido no mundo. Agora, o homem do mundo é aquele que vive mais para a materialidade, os prazeres mundanos, mas também há um outro significado quando dizemos, ele é um homem do mundo, é uma mulher do mundo. Podemos querer dizer que este homem, esta mulher, este cidadão é uma pessoa que viaja muito, que conhece muitas culturas, que conhece várias línguas, então se autodenomina um cidadão do mundo. Mas o sentido de do mundo que nós iremos abordar aqui é mais no sentido daquele que vive inteiramente para satisfazer o corpo e não o espírito. O título de hoje é O Homem no Mundo. É certo que toda vez que nós lemos
em qualquer obra da doutrina espírita, o homem, nós estamos nos referindo à espécie humana, homem, mulher, enfim. Então, como deve se pautar a nossa conduta no mundo, no planeta Terra, que fomos, como disse aqui o Espírito, condenados a viver. Então, vejam, pelo que esse Espírito protetor nos diz, nós estamos aqui, praticamente a maior parte de nós fomos convocados. Nós não fomos convidados a aqui estarmos. Já que a lei do progresso, ela é inexorável, nós estamos aqui, alguns a contragosto, outros aproveitando ao máximo a oportunidade deste reencarne, sobretudo em tempos de transição planetária, que são esses momentos que nós estamos passando. Então, há aqueles que aproveitam muito, no bom sentido. Aproveitam a encarnação para fazer a melhor coisa que podemos fazer, que é a prática da caridade. Mas, que tipo de caridade? Qual é a caridade que podemos fazer e que nos levará a um aprimoramento íntimo? Então, vamos destacar aqui que existem 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, ela é, como o próprio nome diz, ela é voltada para as questões da matéria, para atendimento ao corpo. Então, quando alguém tem fome, quando damos um prato de comida ou quando damos alguns mantimentos, nós estamos atendendo ao corpo. Quando alguém sente frio, quando temos a campanha do agasalho, isto também se refere ao corpo. Quando pagamos uma conta de água, de luz, enfim, ajudamos com dinheiro alguém, também, normalmente, todos esses auxílios se referem e se refletem no corpo físico. É claro que se o corpo físico estiver bem atendido, não sente frio, não sente fome, está em equilíbrio, ele poderá então, desenvolver mais a parte espiritual. Pois que aquele que está privado de tudo, de um teto, da comida do dia a dia, ele está voltado principalmente para as necessidades básicas do organismo. Então, esta é a caridade material. Porém, a caridade mais meritória, porque é mais difícil de ser realizada, é a caridade moral. Mas como é essa caridade moral? É aquela praticada entre os indivíduos. Por isso que o Espírito bate na tecla da importância de nos relacionarmos uns com os outros, porque a caridade moral necessita desta convivência. Por quê? Convivemos em família, convivemos no local de trabalho, convivemos com vizinhos, convivemos com os amigos, enfim, nós temos vários núcleos em que temos a oportunidade de conviver. E exatamente nesses núcleos é que teremos pessoas com ideias diferentes das nossas, com pessoas com pensamento inteiramente diferente, nem melhores nem piores, eu estou dizendo que são diferentes. O problema é quando nós
do alto do nosso orgulho, consideramos que todos aqueles que não pensam como nós estão errados. Todos aqueles que não pensam como nós estão abaixo do nosso padrão, do nosso julgamento. Então, isso é um erro. Considerarmos que tudo aquilo que foge daquilo que pensamos, falamos, sentimos, é errado, é menos, tem menos valia. Isso é um erro. Então, não sabemos. De repente, aquele que pensa diferente de nós está coberto de razão e nós não reconhecemos, porque a nossa arrogância, a nossa prepotência, soberba, impede-nos de fazer um julgamento adequado. Então, a caridade moral, ela é feita de tolerância, de eu aceitar o outro como ele é, como gostaria que me aceitassem do jeito que eu sou. Então, a caridade moral é essa, de termos paciência uns com os outros, de querermos nos ajudar a despeito de termos ideias diferentes, pensarmos de forma diversa. Isso não nos impede de maneira alguma de sermos irmãos. Somos todos irmãos em humanidade. Não somos, biologicamente falando, nossos pais são diferentes, mas se pensarmos no nosso DNA divino, quando Deus nos criou, esse DNA faz com que todos aqueles que são criaturas, pois que criadas por Deus, aqui, neste planeta e fora dele, faz com que sejamos todos irmãos, em humanidade, em fraternidade, em solidariedade. Então, percebemos que o contato com o outro é fundamental para que consigamos praticar a caridade. E segundo Jesus, a caridade, ela só é verdadeiramente adquirida na prática da caridade sem limites. Foi o que esse Espírito nos trouxe. E vejam que o capítulo que nós estamos abordando é o capítulo 17. Sede perfeitos. Desculpem. A caridade, portanto, nos torna perfectíveis. Sabemos que chegar à perfeição absoluta não é possível à criatura, somente ao Criador. Então, dizemos que Deus é perfeito, porém, nós, criaturas, atingiremos uma perfeição relativa, jamais absoluta. Então, o Espírito também, esse Espírito protetor que nos trouxe a mensagem, ele nos fala que a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. Lúgubre. O que quer dizer uma aparência severa, lúgubre? Lúgubre é triste, sombria, e severa, muito assim, radical, severo, não é? Então, o Espírito nos fala que se nós achamos que para atingir a perfeição não podemos sorrir, não podemos ter manifestações de alegria, não podemos ter bom humor, brincar, sorrir, estamos muito enganados, porque a perfeição não se ganha com tristeza, com uma aparência severa, com sem ter bom humor. Bom humor é fundamental. E eu vou dizer uma coisa, o bom humor denota uma inteligência apurada, pois há necessidade
de sermos inteligentes para podermos olhar a vida com bons olhos, para fazer piadinhas, não é? Com as coisas, com as circunstâncias, rirmos de nós mesmos. Mas, é claro, quando eu me refiro a piadinhas, não são piadinhas de mau gosto, que podem ofender, humilhar. Não, aí tem que ser um humor refinado. Uma brincadeira sadia, é isso. Então, se nós queremos chegar um dia à perfeição, devemos ter sempre como meta a caridade, mas a alegria, o contentamento de poder fazer a caridade é de tal monta que nos faz pessoas alegres, felizes, contentes. Então, esse espírito protetor também nos alerta que quando nós nos reunimos numa casa espírita, numa igreja católica, evangélica, ou mesmo num grupo que vá fazer uma prece, uma oração, se nós estamos implorando a assistência do plano superior, ou como queiram chamar, dos bons espíritos, da espiritualidade amiga, nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vejam bem, se nós estamos implorando a assistência do mais alto, como é que nós vamos reter em nós, em nosso coração, sentimentos que nada tem a ver com o amor, com a caridade? Sentimentos de despeito, de ódio, desejos de vingança, irritação, medo, desconfiança, suspeita. Então, esses sentimentos, eles precisam ser varridos dos nossos corações, pois que, ao agasalharmos esses sentimentos nefastos, nós estamos impedindo voluntariamente que os bons espíritos possam encontrar em nós a receptividade necessária para recebermos aquilo que, porventura, estamos pedindo. Daí a importância de cultivarmos bons pensamentos. Outra questão que o Espírito também nos traz neste texto é que quando eles nos exortam, nos conclamam a estar sempre em prece, eles não querem dizer que tenhamos uma vida mística, que nos isolemos voluntariamente e passemos a meditar 24 horas por dia, ou que fiquemos enclausurados dentro de um templo, porque essas atitudes, elas são extremamente radicais e todo isolamento voluntário nos impede de evoluirmos, pois que somos seres sociáveis, só evoluímos no contato com o outro. Se eu não tenho contato com o outro, como eu vou poder exercer a caridade? Aí vocês vão dizer, mas nessa pandemia nós precisamos ficar num distanciamento social. É verdade, mas nós temos recursos tecnológicos que nos permitem que, ainda que não estejamos em contato físico com alguém, podemos lançar mão de um celular, de um telefone, das mídias e podemos sim dar uma palavra de conforto, uma mensagem amiga, podemos auxiliar o outro, mesmo à distância. Agora, é muito diferente uma necessidade devido a uma pandemia do que aqueles que voluntariamente, por quererem, se isolam achando que são melhores do que os outros,
que vão viver uma vida contemplativa, em prece, em meditação, achando que com isso vão evoluir mais rapidamente do que aqueles que não se isolam, aqueles que fazem contato, que vivem em contato com os outros. É certo que neste contato nós precisamos doar a nossa melhor parte. De que adianta eu ter contato com muitas pessoas se eu não tenho paciência, não tenho humildade, vivo discutindo, vivo gritando com os filhos, com o marido, com os irmãos, com os pais? Não, esta convivência não está sendo saudável e, por muitas vezes, eu prejudicarei aqueles que estão à minha volta. Nós estamos falando de uma convivência saudável, de uma convivência fraterna. Então, qual deve ser a conduta do homem no mundo, do ser humano no mundo? É essa. É a conduta fraterna. É a conduta que se pergunta sempre: como eu posso ajudar? Quantos de nós que estamos aqui assistindo a live, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, conseguimos pagar nossas contas e tem até uma sobra. Então, se há pessoas passando fome, se há pessoas em condições de miserabilidade, nós temos condição de ajudar? Vamos ajudar. Porque é um dever, meus amigos. Nós somos espíritas e sabemos que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Se nós nos compenetramos desta verdade, que possamos, dentro das nossas possibilidades, cada um dentro do que é possível, vamos ajudar. Vamos ajudar aqueles que necessitam. Vamos ajudar aqueles que têm menos que nós. E para nós, muitas vezes, é simples. Além de ajudarmos moralmente, podemos e devemos ajudar materialmente. A Casa Espírita Maria de Nazaré mantém uma campanha de fraternidade. E muitos do que aqui estão acompanhando essa live ajudam. Colocam seu coração generoso a serviço do próximo. Então, todos os dias temos oportunidades de fazer o bem. Todos os dias. Deus é tão misericordioso, tão generoso, que espalha no mundo inteiro oportunidades a todos de fazermos o bem. Cabe a nós reconhecermos estas oportunidades diárias que temos diante dos nossos olhos todos os dias. Aproveitemos, meus irmãos, essas oportunidades, porque a única maneira de pautar a nossa conduta na Terra é seguirmos os ensinamentos de Jesus. E Jesus fez com que os 10 mandamentos fossem sintetizados, reduzidos a unicamente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como gostaríamos que nos tratassem? Esta é a pergunta. Tratemos os nossos irmãos como gostaríamos de ser tratados. Tratemos os nossos irmãos com respeito, com carinho, com amor,
porque todos nós gostaríamos de sermos respeitados, tratados com carinho e com amor. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Meus irmãos, essas eram as considerações sobre o trecho do Evangelho lido e conversado hoje. Isso é apenas uma conversa. E então, meus amigos, vamos agora novamente unirmos os nossos corações para que assim possamos nos interligar, nos unir à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, neste momento, nós vamos focar os nossos sentimentos para doarmos nossas melhores energias, convergindo-as a Maria, nossa Mãe Santíssima. Assim, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos irmãos, um ótimo final de segunda-feira. Fiquem conosco todos os dias, na hora da Ave Maria, às 18 horas. Sempre tem uma live esperando por você, levando a palavra espírita, o esclarecimento, o consolo para as nossas mentes e corações. Ajudem-nos a impulsionar o canal. Depois que a live termina, ela será convertida no YouTube. E lá vocês podem se inscrever, vocês podem dar o seu like para nos ajudar a levar esta palavra a mais corações necessitados. Queridos amigos, hoje fui eu. Terça e quarta é o nosso irmão Sérgio. Quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno. Sábado, Ezequiel. E domingo, a nossa amiga Arielle. Queridos irmãos, fiquem com Deus. Um abraço fraterno e apertado. Tudo de bom. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. E às 18 horas da manhã nós teremos a live com a Arielle. Vamos todos também prestigiar. Tá bom? Obrigado a todos. Um beijo no coração e excelente final de semana. Resto de final de semana, né? Hoje e amanhã. Um abraço. Obrigado.